Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Hoje acabei de acordar, meu rosto está inchado um pouco, minha voz ainda tá rouca, que é bem cedo, mas eu recebi um e-mail pedindo um conselho há alguns dias já e o Espírito Santo tá me incomodando e eu tô devendo uma resposta para essa pessoa. Algumas pessoas podem achar, a Cláudia está dizendo coisas que eu não concordo. Tudo bem, galera, você não é obrigado a concordar com o que eu estou dizendo. Porém, vale lembrar que essa pessoa me enviou um e-mail e pediu a minha opinião, o meu conselho, tá? E lembrando também que eu não sou nada, mas que Deus é tudo em mim. Então eu creio que em nome de Jesus essa pessoa será ajudada através da minha vida para a honra e para a glória de Deus. Amém? E eu sempre baseio muito naquilo que eu ouvi, vivenciei situações muito semelhantes. E embora não seja uma palpiteira de plantão, tanto meninas quanto meninos podem me enviar seus e-mails, pois eu tenho acesso aos meus pastores, líderes, que com imenso prazer e sem citar nomes a eles vão me auxiliar a encontrar a melhor resposta para a tua dúvida, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler tudo com vocês primeiro. Olá, meu nome é Fulana e gostaria de um conselho para o meu relacionamento que está prestes a completar 2 anos. Namoro há 2 anos com um rapaz, porém nosso relacionamento sempre foi muito complicado, devido a erros meus e dele também. Nos perdoamos e estamos conseguindo nos levantar graças a Deus. Eu fui criada na igreja desde pequena, minha família toda é cristã. Nos últimos tempos eu tenho travado uma luta para conseguir voltar à igreja. Fiquei desviada durante toda a minha adolescência, porém tenho percebido que está havendo levantes para impedir que isso aconteça. Eu tenho procurado dar o melhor possível para me firmar. Meu namorado crê em Cristo, porém nunca frequentou nenhuma igreja. Já visitou, mas frequentar nunca. Volta e meia, consigo tocar o coração dele sob o direcionamento de Deus, com as palavras certas para que ele perceba que nosso relacionamento necessita de Deus. Ele compreende, mas não consegue ter vontade de ir comigo à igreja. Sei também que fornicamos e nesses últimos tempos tenho me esforçado para poder parar de vez com isso, porém não estou conseguindo. Passa 2 semanas, eu caio novamente. Nossas famílias aprovam nosso relacionamento. Tive namorados, porém de todos, este é o único que minha mãe jamais reclamou. Ao contrário, ela é muito boa para mim. Assim como a mãe dele. Certo dia orei e pedi o direcionamento de Deus sobre meu relacionamento e pedi uma resposta definitiva para minha dúvida, para saber se era permissão dele nosso relacionamento. Quando abriu a Bíblia, caiu no final do livro de Ruth, na parte em que ela se casa com Boaz. Aí aqui, amados, ela coloca, é bonitinha essa irmã, ela é muito abençoada, ela recebeu dons de Deus. O primeiro deles é a verdade, que eu vejo aqui, muita verdade, né? Ela fala que ela fornica, ela fala que ela luta contra isso, ela fala que volta e meia, dá 2 semanas ela cai. Então, quando nós pedimos o aconselhamento de alguém, a opinião de alguém, é muito importante que sejamos sinceros, que sejamos verdadeiros, porque não há condições de você aconselhar alguém baseado em fatos que não são totalmente verdadeiros. Você não tem como falar com a pessoa de maneira verdadeira também, porque você não sabe do que ela está falando, ou ela fala em meias palavras. E daí você não tem como ajudá-la como você poderia ajudá-la. Lembrando que a verdade, ela nos liberta. Quando nós falamos algo, ainda que pecaminoso, porém é verdadeiro, você é livre. Amém?
Eu espero que vocês tenham entendido isso. Deixa eu falar sobre isso depois. A verdade, ela acaba com o demônio que está atuando naquela área. Quando você confessa um pecado para alguém, por você ter dito a verdade, aquele demônio perde a força dele. Aí ela fala aqui sobre a passagem de Ruth e tal. Ela explica bonitinho aqui, muito discernimento bíblico. Parabéns, irmã. Você é muito abençoada. Aí ela fala assim, ó, do outro lado estava o livro de 1 Samuel, que conta a história de Ana. Aí ela explica também um pouquinho. Aí ela coloca assim, ó, na minha visão, Na minha visão, essas respostas parecem ser positivas, mas gostaria do aconselhamento para saber a visão que você tem, se encaixa com a minha. O motivo que eu tenho voltado à igreja, de onde jamais deveria ter saído, olha, ela reconhece isso, é bonito isso. Você ser grato a Deus, ser consciente dos seus atos, pedir perdão, ser verdadeiro, reconhecer que não deveria ter saído da presença dele é a melhor coisa que ela fez. É porque tenho sentido um chamado. Aí olha só que bonitinha. Ela sente que Deus tem um plano na vida dela. E ainda que ela não tenha forças, ela quer perseverar e ela pede auxílio para isso. Então aqui acontece 3 coisas muito difíceis. A pessoa reconhecer o seu erro a ponto de ser verdadeira. Terceira, pedir ajuda. É humildade isso. É muito bom saber que existem pessoas assim ainda, né? O motivo que tem saído sentido um chamado, não sei ao certo ainda, mas acho que para ministrações da palavra do Senhor, querida, é óbvio, porque você tem muito discernimento, sabedoria vindos de Deus. E é muito bonito a maneira como você vê as coisas, porque Jesus Cristo, ele não busca ninguém perfeito, ele quer andar contigo para te aperfeiçoar na caminhada. Já cheguei a ser líder de célula antes de me desviar. Olha que bênção. Eu não quero perder este chamado. Ela sabe que tem valor, ó. Ela sabe o que é valioso e que é como Davi dizia, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Porém, não estou conseguindo me encontrar neste aspecto. Apenas sei que Deus tem inundado meu coração de sabedoria para falar ao coração das pessoas e me transformado aos poucos, uma mudança gradativa desde o final do ano passado. Se puder me ajudar também sobre relação a isso, serei grata, assim como várias pessoas com as mesmas dúvidas ou poderão ser ajudadas e abençoadas através da minha pergunta. Obrigada desde já pelas orações e conselhos. Beijos. Então, amada, vamos aqui falar sobre esse relacionamento primeiro. Não sei nem sobre o que eu falo primeiro, porque você foi tão verdadeira. A verdade, ela é uma coisa que me fascina. Quando a pessoa ela diz a verdade, ela desarma qualquer tipo de crítica de dedo no rosto. Não que eu fosse fazer isso contigo, porque eu já vivi isso, querida. Sinceramente, eu já vivi isso. Mas ela desarma qualquer pessoa acusadora até. Aquilo que eu te falei, você desarma o cão, até o cão com a verdade você desarma, porque o demônio ele perde a força naquela área que ele estava atuando, amém? Sobre o seu relacionamento, você está muito certa em buscar direção em Deus. O que eu, Cláudia, te aconselho eu não vou falar pra você se... Eu sei que dói ouvir algumas coisas, sabe? Às vezes Deus pede para que nós renunciemos a algumas coisas para que nós possamos receber o melhor dele. Não que seja outra pessoa melhor, que não seja esse namorado, entendeu? Você deve gostar muito dele, porque vocês estão prestes a completar 2 anos de relacionamento. Porém, ele ainda não é cristão. Ele já sentiu o coração dele tocado algumas vezes. Mas o que está acontecendo é que você não está conseguindo se firmar e a sua conduta não condiz com a conduta de uma cristã. Não estou te julgando, porque é muito difícil mesmo. Eu costumo dizer que para as mulheres a fornicação é uma luta. Quando você nasce num lar cristão e tem aquela base como referência, você cresceu ouvindo aquilo, é uma coisa. Porém, eu vou compartilhar uma coisa com você aqui.
quando eu tinha 14 anos, eu nem sequer pensava nisso, porque eu tinha 2 irmãs mais novas do que eu. Éramos 3 meninas, né? E eu costumava brincar com elas. Então, a minha idade era eu era muito precoce em muitas coisas, porém, sexualmente falando, não. Eu brincava de Barbie com 14, 15, 16 anos. Com 14, 15 anos, eu brincava de Barbie ainda. E então a minha sexualidade não tinha sido despertada a tal ponto de sentir desejo sexual por um outro garoto. Mas olha só o tipo de conselho que eu tinha. Eu não tô criticando minha mãe, porque ela não tinha sabedoria para isso. Deus a abençoe sempre, ela é abençoada e eu agradeço todos os dias a Deus por ter me dado aquela mãe, porque ela é uma mãe excelente, muito amorosa e me ensinou muitas coisas boas que veio do coração dela. Mas no coração de Deus não viria este conselho. A minha mãe, ela sempre me dizia assim por volta dos 14 anos. 14 anos, filha, quando acontecer algo, você conta pra mamãe. Então eu pensava, Deus, o que ela tá falando, né? E minha mãe estava falando de uma relação sexual. Então, como eu não vim de uma família cristã que segue os passos de Cristo, eu não tive referência alguma. E, obviamente, não ocorreu aos 14 anos, glória a Deus. Mas, só para você ver como eu não teria sido nem punida por isso. É muito difícil essa luta que nós travamos com a nossa carne. Porém, querida, eu vou te falar uma coisa. Não é com carne que nós combatemos essa situação. Deixa eu chegar aqui no final do e-mail, só para te dar a resposta quando você tem a resposta da boca. Você disse que é fortalecida, está se sentindo fortalecida aos poucos, gradativamente, enquanto vai falando do amor de Deus para as pessoas. Olha que bênção, olha a resposta aqui. Eu vou te dizer uma coisa, como é que eu fui fortalecida para vencer a fornicação? Eu vivia de um relacionamento de 6 anos. 6 anos, amada. Fruto deste relacionamento vieram meus 2 filhos. Eu tenho um filho que vai completar 6 anos no ano que vem e um que vai completar 4 aninhos este. Em 6 anos de relacionamento, o pai dos meus filhos, ele registrou os meus filhos, colocou o sobrenome dele nos meus filhos. Nós compramos uma casa, adquirimos veículos, tínhamos uma vida de casados, entramos para a presença do Senhor e depois do batismo, o Espírito Santo me incomodava. Afinal de contas, é fornicação. E ao invés de ter sabedoria para lidar com isso, orar, jejuar, buscar, eu era aquela mulher brava, sabe? Aquela que cita a palavra rixosa e irada, que o cara prefere morar no deserto. Esta era eu. E ao invés de orar e falar diretamente com Deus, que é o dono do coração do pai dos meus filhos, eu falava diretamente com ele. Mas por que não? Por que você não quer casar comigo? Mas por que não? A gente tem pecado. Mas por que não? Mas por que não? Eu não acredito. E não sei o quê. Infernal. Encasquetei e eu ficava atazanando mesmo. E qualquer coisa era motivo para briga. A nossa vida virou um inferno, querida. Então, pense só. Em meio ao inferno, Deus transforma a maldição em bênção. Eu só conseguia olhar para aquela situação. Todo o resto tinha perdido o sentido para mim. Eu estava vivendo em pecado, só que eu não tinha tido a sabedoria que você está tendo. Embora eu falasse do amor de Deus, eu não sentia essa gradativa melhora na minha vida. Sabe por quê? Porque eu não focava nos planos de Deus. Eu queria os meus planos executados. Eu queria casar. Eu queria que ele casasse comigo pra gente sair desse pecado. E eu estava cometendo vários outros, que era me irando, brigando com o pai dos meus filhos, destruindo a nossa família. Eu era tola. Aqui destrói a sua casa com as próprias mãos. Você está sendo muito sábia. Continue caminhando na presença do Senhor. Nossa briga não é carne contra espírito. É uma batalha espiritual. À medida que você vai caminhando com Deus, você vai ganhando esse fortalecimento espiritual. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E você tem cometido atos que têm fortalecido você, porque você está agradando o coração de Deus.
você atendeu o seu chamado, tem ministrado a palavra ao coração das pessoas. E aqui embaixo você fala, peraí só um minutinho, querida, que você reconhece que não deveria ter saído da igreja, isso é muito bom, que você sente seu chamado, que você já chegou a ser líder de célula e você não está conseguindo se encontrar neste aspecto. Querida, a primeira coisa de tudo que eu vou te falar sobre o meu relacionamento, que eu comecei a testemunhar. Então, em meio a brigas, Deus levantou profetas para falar comigo. E certa vez, um falou assim: da sua casa entra e sai aquele que eu quero. Amém. Porque a briga estava tão feia e eu era tão doida que eu cheguei a envergonhar meu esposo, colocando-o para fora de casa. Olha que absurdo. Fui atrás dele, voltamos para a glória de Deus. E então, surpreendentemente, ele saiu de casa sem sequer me avisar. E passamos um tempão sem nos falar. Simplesmente nos odiávamos. Nós nos odiávamos. Eu não conseguia chegar perto dele, ele não conseguia olhar para mim. Tamanho ódio que sentíamos um do outro. Então, muitas vezes, Deus separa para juntar corretamente. A maneira dele é a correta. A forma dele é perfeita. E dói. Mas muitas vezes, todas as vezes que Deus pede que nós renunciemos a algo, é porque Ele quer nos abençoar. Então vale a pena sim abrir mão deste relacionamento que está prestes a completar 2 anos, para que Deus venha fazer uma obra maravilhosa na sua vida, restituir tudo aquilo que tem sido roubado de você, tudo que tem sido roubado de você nesses 2 anos, porque você foi machucada, algumas coisas ruins aconteceram, mas Deus, Ele é poderoso e capaz, muito capaz. Aliás, a capacitação é Ele quem nos dá, para nos tornarmos princesas. E Ele vai fazer com que você case-se com um príncipe, ainda que seja esse mesmo namorado, ainda que seja com a distância de vocês, que seja feita a vontade de Deus, e se for essa, Deus converterá o coração dele a seu favor. Amém, querida? Eu espero muito ter te ajudado. Fique na paz, e o que você precisar, me manda e-mail, porque eu estou à disposição. Um beijo, querida. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.